uma grande empresa, uma das maiores empresas do mundo, tá? E teve uma quebra dela, ela fraudou um monte de gente que investia nela no mercado de ações, falsificou balanço e tudo isso. Tem até um filme que é legal, vale a pena vocês verem. É um documentário, mas é um documentário legal, tá? Tem muito documentário legal. Chama Os Mais Espertos da Sala. E ela quebrou prejuízo para muita gente e tal. E a partir desse caso de fraude nos Estados Unidos, eles começaram a mudar um pouco o padrão do comportamento das empresas. Então, hoje é muito comum a empresa, quando tem um problema, ela faz investigação e ela mesmo realiza a informação. Então, eu fui contratado pela Alves Marçal, tá? Que não é um escritório de advocacia, aliás, é uma empresa de consultoria, para fazer esse trabalho, investigação corporativa interna. A gente também fazia lá sistemas anticorrupção dentro da empresa, para evitar que aconteça um caso de suborno na empresa. Daí você tem uma série de mecanismos de controle. Não só a corrupção, mas, por exemplo, assédio sexual. Você tem um sistema de compliance lá dentro que você evita esse tipo de coisa. Tá? Então era para fazer isso. No fundo, era de certa maneira para continuar no setor privado fazendo o que eu estava fazendo como juiz. Fazer a coisa certa. Né? Ensinar e fazer as pessoas, não é para roubar, é para fazer a coisa certa. Me contrataram, eu fui lá para os Estados Unidos, fui trabalhar lá nos Estados Unidos, tá? E eu recebia da empresa, a empresa tem diversos ramos. Um dos ramos dessa empresa, que não é o ramo que eu trabalhava, é o ramo que eles chamam de recuperação judicial, que é de falência e recuperação judicial. Daí a empresa no Brasil, veja, eu estou lá nos Estados Unidos, a empresa no Brasil, ela é contratada, ela é nomeada pelo juiz, tá? Para atuar na recuperação da Odebrecht, que é basicamente fazer o quê? O juiz nomeia uma terceira empresa para fazer com que ela administre a empresa, não tudo, mas para administrar os pagamentos aos credores, porque ela tinha muita dívida, ela teve dificuldade, ela tinha muita dívida, aí o juiz nomeia alguém como se fosse um síndico de falência, alguém para cuidar lá dos créditos e para que receba. Ou seja, é o juiz, não é nem a Odebrecht que escolheu. Isso aconteceu bem antes de eu ser contratado. Tá? Então, eu não trabalhei para a Odebrecht. Meu contrato proibia que eu trabalhasse para qualquer empresa, prestasse serviço para qualquer empresa envolvida na Lava Jato. Eu que pedi isso. Legal. E eu recebia por um CNPJ diferente do CNPJ do ramo da empresa que recebia esses pagamentos lá pela recuperação judicial. Então, o pessoal mistura umas coisas malucas. É que eles usam isso, né? Porque, tipo, o Moro saiu do governo e foi trabalhar na empresa que hoje presta serviço para a empresa que o Moro pôs na cadeia, entendeu? Tipo, a manchete está meio que pronta aí, eles vão usar isso contra você mesmo que não seja verdade. Mas é mentira, né? Quem recebeu pelo Odebrecht? Quem prestou serviço pelo Odebrecht foi o Lula. Isso está lá nos autos comprovado. Né? O Lula recebeu pelo Odebrecht. Teve muito político que recebeu suborno pelo Odebrecht. Né? Tem aquela lista famosa dos codinomes. Uhum. Tem um monte de coisa lá. O Amigo, né? O Cerrado. Tem até um Justiça lá, mas não tem nada a ver comigo. É uma outra pessoa que foi identificada. E aí o pessoal quer retaliar. E além disso, eles querem o quê? Eles não querem ter uma nova Lava Jato. Isso é muito claro. Ninguém quer ter uma nova Lava Jato do mundo político. O problema, na minha visão, com a Lava Jato, e por que eles estão querendo acabar com ela de toda forma, é que você começou a puxar um fio na Lava Jato que ele nunca mais vai terminar. Você vai puxar, e só vai terminar quando todo mundo que estiver no poder estiver envolvido de alguma forma nesse fio. Porque eu acho que o sistema está corrompido de um jeito que é poucos que se salvam, entendeu? E aí, se você tem um sistema totalmente controlado por gente corrupta, e aí você tem um sistema que, se puxar o fio, ele vai acabar com todo mundo, você tem um cenário perfeito para eles se unirem contra você. Fazer um grande pacto nacional. Contra... Foi o que aconteceu, né? Você tem o Centrão, hoje, que é aquele grupo de políticos fisiológicos. Você tem o PT. E você tem, né, infelizmente, muita gente ligada ali ao presidente Bolsonaro fazendo isso também. Ou seja, você tem um pacto para evitar que volte o combate à corrupção. E você quer mandar um recado. Você quer dizer para aquele procurador lá, olha, se você for me investigar, você vai sofrer as consequências. Agora, eu sempre digo o seguinte, eu não tenho medo de cara feia, não. Querem fazer qualquer investigação, eu tenho absoluta tranquilidade do que eu fiz na minha carreira como juiz por 22 anos. Tá?
Eu tenho absoluta tranquilidade que eu fiz na minha vida como ministro lá, nunca fiz nada errado, tá? E tenho absoluta tranquilidade que eu fiz o setor privado, tá? Fui trabalhar honestamente, por quê? Não enriqueci no serviço público, fui trabalhar, precisava ganhar dinheiro. Claro. E aí recebia pagamento de um serviço que eu prestava. E jamais prestei serviço para a empresa envolvida na Lava Jato. Quem fala isso, mente. Não recebi um centavo de empresa envolvida na Lava Jato. Quem fala o contrário, mente. Podem quebrar sigilo, podem fazer o que eles quiserem. Não vão provar nada, porque não fiz nada errado. Isso eu tenho a consciência tranquila de dormir no travesseiro. Poderia, por exemplo, ter feito muita coisa errada durante a carreira de juiz. Poderia lá ter sido corrompido no Lava Jato. Poderia, durante ministro, lá ter fechado os olhos para as coisas erradas que o Bolsonaro fez, né, para as rachadinhas, para a tentativa de interferência na Polícia Federal. Podia estar lá no governo, tranquilo como ministro. Ministro da Justiça. Pô, grande porcaria. Eu prefiro ter minha consciência tranquila. E não tem ninguém aqui, né, desculpe, aqui não, mas não tem ninguém desse povo, tá, que está agora falando um monte de bobagem contra mim, que tem um mínimo de dignidade e de autoridade para falar isso. Gente que recebeu suborno da Odebrecht, suspeito de receber suborno da Odebrecht, falando que eu tenha feito coisa errada. Não fiz nada. Quem fez foi eles e a vergonha está neles. Tá. Entendi. Esse lance da